Bom domingo a todos. O grupo formado por Marluce, Cláudia, Luci, Gisela, Luara e Beatriz tem a alegria de estar com vocês no dia de hoje para conversarmos um pouquinho sobre laços de família. Sendo assim, esperamos que você já esteja com o seu copo de água, pedimos licença para entrar na sua casa e agora pedimos que fechemos os olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus. Vamos pedir para os índios Brogotá e Itabaporã limparem parede, teto e chão de nossas casas para começarmos essa reflexão sobre laços de família. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, a espiritualidade nos fala que no espaço os espíritos formam grupos ou famílias ligados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa. No entanto, ao regressarem ao mundo espiritual, à pátria espiritual, à erraticidade, eles se reúnem novamente felizes como amigos que retornam de uma longa viagem. Kardec perguntou na questão 775 do Livro dos Espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E a espiritualidade respondeu de forma bem simples: um fortalecimento do egoísmo. Jesus, quando estava pregando, certa vez, alguns discípulos chegaram até ele e falaram para ele: eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora te esperando. E Jesus, de forma muito serena, perguntou: mas quem são os meus irmãos, as minhas irmãs, a minha mãe? Todos aqueles que fizerem a vontade do meu Pai, eis a minha mãe, os meus irmãos. Esta é a minha família. Então, os verdadeiros laços que ligam os espíritos são laços espirituais e não os laços de sangue. Os pais transmitem muitas vezes a seus filhos a semelhança física. Então, Kardec também perguntou na questão 207 do Livro dos Espíritos: eles também transmitem alguma semelhança moral? E a espiritualidade respondeu: não. Uma vez que os espíritos são diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, os descendentes das raças há apenas consanguinidade. E aí, Kardec continua perguntando: e de onde vêm as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? E a espiritualidade responde: são espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências. Porque os verdadeiros laços são os laços espirituais. É com você, Cláudia. Obrigado, Marluce. Dando continuidade, eu vou falar sobre a missão dos pais. Então, espírita, compreenda que é muito importante que quando você se compromete, quando você deseja ter um filho, o seu compromisso com essa escolha. Você tem que entender que você está trazendo um corpo que tem uma alma, que tem uma história, e que nesse momento que pediu para estar aqui e que precisa de você para ajudá-lo a progredir nesse processo. Então, com a permissão de Deus, você tem essa bênção e assim você vai ajudar, auxiliar essa criança a fazer os seus passos. Então, desde pequeno, você vai observar no seu filho os instintos que ele tem. Às vezes você vai perceber que ele traz em si maus instintos. E isso pode ser parte até do passado que ele já teve, que está nesse momento para aprender. Então cabe aos pais observar alguns males que ele pode trazer em si, de egoísmo, de orgulho,
alguns germes, alguns vícios que ele trouxe e ajudá-lo a combater. E a melhor forma de combater é educando. Quando Allan Kardec adverte no Livro dos Espíritos, na questão 685A, ele fala que não adianta a educação intelectual, mas a moral, não apenas os livros, mas a arte de formar o caráter. Então é necessário que os pais sempre acompanhem, observem os filhos e procurem dar bons exemplos, que esse é o principal. Então não basta falar, não faça. O pai tem que mostrar que não é para fazer. Então um pai que mostra para a criança que como é bom ele doar uma peça que ele já utilizou, um brinquedo, uma roupa. Quando o pai tem essa devoção de ajudar o próximo, a criança já observa as ações do pai e a princípio imita, mas depois incorpora, ele acredita que aquilo sim é um bom exemplo, ele acaba ficando feliz com a ação. Uma outra coisa em relação aos animais, a tratar bem os animais, a perceber que são seres vivos, que dependem de amor, de carinho, que tem frio, que tem fome, que tem sede. Então o respeito com os seres vivos, o respeito com o ambiente que vive, o respeito com o seu próximo. Essa é a base fundamental de uma educação, a família. Isso cabe à família, esse adiantamento. Lucy, agora é com você. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Boa noite. Meu nome é Lucy e dando continuidade ao que a Cláudia falou, formam espíritos, né, por semelhança, por gosto e por afeição. Mas é necessário que a gente se atente não só nessa existência, mas no indefinido passado, porque nós temos que ver não só essa existência, a outra existência também. E quando a gente busca lá no passado o porquê de tantas aflições, né, nessa existência, aí Deus vem com a sua sabedoria, com o seu amor, né? E nos faz, né, nos revela através da compreensão, né, que a gente busca ter, que lá no nosso lar é que está agrupado os espíritos que, com a permissão dele, espíritos menos evoluídos, eles vêm encarnar, né? Eles possam encarnar para receber bons conselhos, para nós o ajudarmos. E como vamos fazer isso? Compreendendo, né? Tendo tolerância e compreendendo os gostos, ir compreendendo a identidade moral e a afeição desse espírito que aceitamos para conviver, né? E ele também se propôs a aceitar, para que possamos nos ajudar para a evolução espiritual e moral. Então, quando a gente faz isso, a gente está ajudando e se ajudando. A gente vai ajudar um espírito para sua evolução e o adiantamento moral. Então, lá na frente, quando a gente se encontrar novamente, né, depois de desencarnados, ficaremos felizes se essa missão há de ajudar, e a missão daquele que veio para ser ajudado e compreendeu e também se ajudou, ele também vai me ajudar.
Então, eu entendi que essa é a missão. Essa é a missão do Espírito. Eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada, boa noite a todos e fiquem com Deus. É com você, Gisela. Obrigada, Luci. Boa noite a todos. Falando sobre família, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nos fala que não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fosse pelo sangue. Tradicionalmente, concebemos a família como agrupamento de seres humanos, de pessoas que se unem pelos laços consanguíneos desde os primórdios da pré-história. Mas, segundo Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, não são os verdadeiros laços familiares, os consanguíneos, mas sim aqueles da comunhão de ideias e de afinidades. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre as novas configurações familiares, que na maioria das vezes não se unem por laços consanguíneos, mas elos de simpatia, afetividade, comunhão de ideias. Novos modelos familiares surgiram em decorrência das inúmeras mudanças sociais que refletiram nas células familiares, tradicionalmente conhecidas como pai, mãe e filhos, e hoje são chamadas de família de origem. Uma mudança de comportamento que veio ser reforçada pelo direito, pelas leis, que reconheceu a família de maneira mais plural, sem que houvesse um único modelo a ser seguido. Temos, assim, famílias de casais reconstituídos, que se uniram em uma nova relação conjugal e que os filhos advêm de relacionamentos anteriores. Casais homossexuais com filhos adotados, bissexuais com filhos de outros relacionamentos, casais heterossexuais sem filhos, solteiros adotando crianças. Famílias unidas pelo laço do espírito. A família é o primeiro grupo responsável pelas vivências. É lá que nós nos apropriamos de quem somos e do mundo que está ao nosso redor. O quanto é importante a família, independente de suas configurações. Lá é um espaço de segurança, de orientação, de apoio, um lugar de respeito mútuo e bem-estar para que todos possamos desenvolver o amor, a paciência, a tolerância e as imperfeições que ainda carregamos. Com essa situação vivida por todos, pela pandemia do Covid-19, as famílias estão aprendendo a respeitar o limite e a intimidade do outro, aprendendo a conviver e assumir o que pensam e sentem como verdade. E a convivência com diversos modelos familiares poderá contribuir para diminuir a intolerância, o preconceito e aproximar aqueles seres nascidos de pais diferentes, porém irmãos de espírito, como dizia Kardec. Agora é com você, Luara. Obrigada, Gisela. Boa noite, pessoal. Então, vou dar continuidade ao nosso tema do Evangelho de hoje, que é família. E vou trazer uma breve reflexão sobre os diferentes laços de família que a gente tem aqui na nossa jornada. Então, primeiro, as famílias de laços espirituais, Famílias de laços espirituais são laços que são estáveis, Eles transcendem a nossa alma. Então, são
a nosso pai, nossa mãe, nosso filho, filha, nossos irmãos, irmãs. São laços que, independente do que vá acontecer na nossa vida aqui na Terra, são pessoas que têm um grande vínculo com a gente, compartilham do mesmo sangue, da mesma genética, das mesmas características, muitas vezes da mesma criação, da mesma realidade social, econômica, emocional. Então, são laços eternos e que nós escolhemos todos os desafios de se conviver com essas pessoas. E a gente não pode esquecer que são pessoas que o nosso pai também escolheu para que a gente viva junto, aprender, ensinar, enfim. E são laços bem diferentes dos laços corporais, que os laços corporais também estão muito associados à fase de vida que a gente vive, né? Então, quando a gente brinca, né, tá na escola e fala do terceirão pra vida, você tem a dimensão de que não vai conversar, não vai se manter o laço com todo mundo que tá ali. Mas quando você chega já na faculdade ou em alguma outra fase mais adulta, que você já tá um pouco mais experiente, você sabe que não vai ser todo mundo que vai ficar pra sempre ali. Mas um ou outro acaba ficando, e isso é muito importante. E esses que passam e não permanecem também são muito importantes para a nossa evolução. E que a gente pode entender dessa reflexão aqui enquanto família é que todos nós temos responsabilidades. Dentro de uma família a gente tem, seja ela qual for. E então nós temos responsabilidades emocionais, nós temos que ter a consciência de nos colocar um no lugar do outro, independente de qual seja o nosso grau de envolvimento, de relacionamento. Então acho que é não esquecer que Deus, o nosso Pai, e nós, né, lá enquanto em outro plano, escolhemos a família e escolhemos as pessoas que iam passar pela nossa jornada. Então é agradecer e aprender e tirar de tudo isso o melhor. E agora eu vou deixar vocês com a Bia. E é isso. Muito obrigada. Olá, boa noite. Eu me chamo Beatriz. Queria primeiramente agradecer às meninas por essa explicação maravilhosa que elas deram até agora e propor a você aí da sua casa a fazer uma breve reflexão. Muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer. Esquecemos de falar para as pessoas que nós amamos que nós realmente a amamos. Isso parece tão bobo, mas faz uma diferença. Às vezes, nós voltamos dos trabalhos estressados, bravos, com o chefe, coisas que aconteceram errado naquele dia e não saiu como planejado, e acabamos descontando naquele que nós amamos. Na nossa família, com as pessoas que moram com a gente. E às vezes por orgulho, por vaidade, nós nem sequer se desculpamos com elas. Agora, com esse momento que nós estamos vivendo e toda a dificuldade que nós estamos passando, é de extrema importância o bom relacionamento dentro de casa, para a família se ajudar, para juntos conseguirmos evoluir. Antes nem imaginávamos passar um dia no trabalho dos nossos familiares, por exemplo. Você já imaginou que você ia poder trabalhar perto de uma pessoa que você ama? Que você ia poder acompanhar a escola do seu filho mais de pertinho e assistir uma aula com ele, por exemplo? São coisas que antes eram inimagináveis e que agora nós estamos vivendo. Então, nós também temos que tentar ver o lado bom das coisas. Às vezes nós ficamos tão negativos, com uma vibração de pensamentos tão ruim, e nós não conseguimos tirar nada de positivo do nosso dia. Então, o primeiro desafio que eu gostaria de propor para vocês é, quando você estiver mal, num dia que, nossa, meu Deus, que dia foi esse? Você para e tira uma coisinha boa daquele dia.
Nossa, hoje meu filho me deu um abraço e falou que me ama. Ó que coisa boa. Uma coisinha que pode parecer insignificante, mas que você vai ver que vai mudar o seu dia e que vai mudar pelo menos um pouquinho aquela frequência baixa de pensamentos. Desliga a TV, se desconecta desse mundo de informações que, graças à tecnologia, nós temos acesso tão rapidamente. Se conecta mais com quem mora aí com você. Mostra para essa pessoa que você a ama. Uma prática muito bacana que eu adquiri com a quarentena foi agradecer. Agradecer um simples prato de comida. Então, um dia, se a minha mãe faz uma comida, por exemplo, eu como e falo, mãe, muito obrigada por essa comida. Estava maravilhosa. E cara, para aquela pessoa que está recebendo aquele elogio, faz uma diferença. Esse é meu segundo desafio, essa segunda reflexão que eu gostaria de propor a vocês. Tentar ligar para quem você ama, mandar uma mensagem e demonstrar. Ou para quem você divide a casa, por exemplo. Falar para aquela pessoa, eu te amo. Sem motivo, mas com todo o motivo do mundo. E você vai ver a reação dessa pessoa. Quão gratificante é pra gente ver a reação dessa pessoa. E é algo tão simples, mas que faz uma diferença, muda o seu dia, muda o dia daquela pessoa. Então, às vezes você não mora com seus pais, então liga pra eles e fala muito obrigada por tudo. Muito obrigada pela minha educação, muito obrigada por tudo que você me deu. Conversa, mostra, demonstra. É muito importante demonstrar o que nós estamos sentindo. Bom, nós somos o reflexo das nossas famílias. A minha família tem uma mania, a sua família tem uma mania, a família das meninas tem uma mania. Cada família tem alguma mania. E nós somos o reflexo dessas manias. Às vezes, alguns serzinhos de luz que nascem, por exemplo, um filho, um priminho, eles encarnam com a gente nessa família para nos ensinar. Algumas vezes nós passamos por algumas provações com essas pessoas. E outras vezes nós aprendemos muito com elas. Então, novamente, todos viemos nessa família para nos ajudarmos. Então, agradeça a família que você tá. Saiba valorizar a família que você tem. Saiba valorizar cada momentinho que vocês têm juntos e que vocês passam juntos com essa troca gostosa. Então agora, depois de tanta reflexão, nós vamos fechando os nossos olhos, acalentando os nossos corações, assimilando tudo que foi discutido hoje aqui nesse Evangelho. Nós vamos erguendo as nossas mãos aos céus em espírito e pedindo pelo nosso país, pedindo muita luz para o Brasil e para o mundo, para que nós consigamos todos juntos evoluir e passar com muita fé dessa fase tão difícil que nos encontramos agora. Vamos pedindo ao Dr. Antônio, todos os médicos da Casa dos Tarefeiros, aos nossos amigos da luz, muita paz, muita proteção, para que essa semana que se inicie seja uma semana abençoada, com muitas conquistas, realizações. Que essa semana seja uma semana de muita luz, muita paz e principalmente muito amor. Muito obrigada a cada um de vocês por compartilharem esse momento de alegria com a gente. Queria pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal se vocês ainda não são inscritos, curtirem esse vídeo, comentarem o que vocês acharam, se vocês fizeram alguns desses desafios propostos hoje aqui, e enviar para as pessoas próximas esse vídeo, o canal, para ajudar a gente. Muito obrigada e
Um beijão no fundo do coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.